que você faria no momento seguinte para o cara começar a vender mais? Eu falei, um cliente oculto. Ligue, mande um WhatsApp para tua própria empresa. Sim. Fala pessoal, tô começando aqui um novo podcast que não tem nome, não tem pauta. Tô trazendo um dos meus melhores amigos pessoais e profissionais, Sandro Ivo, um cara que eu admiro muito. E a gente estava conversando aqui nos bastidores que a gente está usando esse piloto para descobrir qual é o tom dessa conversa, qual que é o tom desse podcast. Mas já tô deixando avisado legalmente, juridicamente, que não é porque é um piloto que não vai ser publicado. Vai ser publicado. Você sabe, Luiz Dias, LD. É um prazer estar aqui, né? Cara, a gente não sabe para onde que vai isso daqui, que é o melhor, né? Daqui a pouco vai ter muita coisa interessante que quem tá ouvindo vai poder se divertir, vai poder fazer proveito. E no mínimo, meus filhos vão ficar me caçando na internet. Olha o papai, olha o papai. E no mínimo a gente tomou cerveja do Maurício. Isso. Ó, Maurício, saúde para você. Depois você deixa meu celular aqui para eu controlar tempo e tudo mais. Isso foi uma pergunta, isso foi um adendo do Luiz Dias nos bastidores aqui. Não vai ter corte, vai sair não, assim. Vai ser assim mesmo. Vai sair assim mesmo. Não corte. Sandro, diferente, assim, claro que a gente vai falar das tuas experiências, vai fazer uma puta apresentação, querer saber da tua trajetória, da tua jornada, que muito pra minha felicidade se confunde com a minha também. Mas eu sempre digo, você sabe, a maneira que eu tenho de explicar o e-commerce é sobre 4 pilares. Né? Pilar de gestão de produto, gestão de venda, gestão de entrega, gestão de atendimento. Você já passou em todos os pilares. Né? Você já passou na parte da compra, já passou na parte da venda, já esteve recentemente uma empresa de entrega e agora na High Platform você está numa empresa de atendimento. Para um cara que tem um e-commerce que fatura 10 milhões e para o cara que tem um e-commerce que fatura 30 mil, o cara que tem uma empresa com 300 funcionários e o cara que é ele, a esposa e o filho, qual é a melhor experiência, qual é a melhor dica que você pode dar? Faça isso agora na tua gestão de atendimento que você vende mais amanhã. Você sabe que essa pergunta ela é fácil, mas eu queria fazer uma correção antes, tá? Porque assim, óbvio, né? A gente que veio desse segmento, eu já fui Movidesk, a gente vendeu a empresa para Zenvia, atualmente na High Platform, a gente não faz apenas atendimento. Quando a gente fala, primeira dica aí, galera, jornada do cliente, em algum determinado momento, 4 etapas, marketing, precisa captar um novo lead. Primeira das 4 etapas. Segunda etapa, conversão, time de vendas precisa fechar o pedido. Terceiro momento é isso que você falou, é o momento de atendimento, pós-venda, serviço de atendimento ao consumidor, saque. E quarto momento, fidelização, que é quando todo o ciclo se começa novamente. Eu falo que se você quer vender mais, cara, vai parecer para alguns vai parecer muito jargão, assim, muito lugar comum, e para outros vai falar, cara, nunca parei para pensar nisso. Faça o cliente oculto da tua própria empresa, cara. Isso muda a vida. Você tem um roteiro de cliente oculto para ensinar para as pessoas? O melhor roteiro não ter roteiro. A gente já tentou fazer roteiro, existem roteiros, a gente tem roteirinho tudo, mas eu prefiro... Você não chega preparado para uma conversa assim, tipo, você é o consumidor do tipo A, tipo... Cara, você tá querendo comprar uma Heineken. Fiz propaganda, não estou sendo... Eu sem querer fui um cliente oculto seu, né? Putz, verdade. Olha, bom, já vale 1h30 de podcast. A gente aprendeu, a gente teve um baita... a gente teve contratempo com você tentando falar com a gente mudou muita coisa depois que o Luiz Dias tentou. Cara, foi literalmente o seguinte, o Luiz Dias ele foi entrou no nosso site, foi lá no ícone do WhatsApp e começou a falar com o nosso bot, e o bot foi para STR. Antes eu recebi uma demanda de um cliente, que eu dou consultoria. Boa. Queremos fazer uma pesquisa NPS. Não podemos depender de e-mail. Se a taxa de abertura de e-mail marketing, e-mail blast já é baixa, imagina conquistar a opinião de um cliente via e-mail marketing. Isso tem que ser via WhatsApp. E procurei no Google, como qualquer idiota procuraria. E encontrei a gente. Vocês. E nem lembrava ou não sabia. Que eu tava lá, né? Você estava lá. Olha que coisa... Que cenário orgânico perfeito.
Luiz Dias, um dos meus melhores amigos pessoais, ele não lembrava que eu estava lá, porque é recente. Ele entrou via busca orgânica do Google e calhou de você me encontrar no Fórum E-Commerce Brasil. E aí você falou, Sandro, vou te dar a real do que aconteceu. Óbvio, o Luiz Dias me deu uma segunda oportunidade para a gente continuar conversando. Mas foi um desastre, né? A gente estava trocando bot, a gente está no gerúndio, porque tá um monte de coisa aparecendo no nosso bot. O time de SDR acabou sendo capacitado, muita gente foi trocada, mas foi a situação típica. Você, sem querer, foi o cliente oculto da minha empresa. E como você conhece todo o fluxo de... Bom, gente, eu vou entrar no ícone do WhatsApp, vou falar com o bot para cair no SDR e provavelmente agendar uma reunião com o vendedor. Cara, deu tudo errado. E olha só, você tinha uma demanda real, você fazia parte do... Mas do isso é importante. Isso pode ser uma empresa de 3 funcionários, uma empresa de 3 mil funcionários. Deu errado. Como depurar esse deu errado e tratar... Tem as pessoas. Provavelmente a pessoa que me atendeu não quis errar. Como tratar isso de uma maneira prática, né? De uma maneira que solucione, mas também entendendo as pessoas, né? Vamos lá. Vai parecer meio blasé, talvez, a resposta, mas é justamente o contrário. O cargo de CRO, Chief Revenue Officer, ele é relativamente novo. A gente que foi EZ, DCG, Lynx juntos, eles não eram exatamente cargos claros. Na DCG, quando a gente estava junto, quando eu entrei em e-commerce DCG, que nem você estava pensando, quem você era? Eu falei, cara, eu sou um cara de marketing e vendas, que hoje em dia tem esse nome CRO, Chief Revenue Officer. E eu mirei quando eu cheguei na DCG, isso aqui era muito novo. Tanto que meu cargo formal era diretor de marketing e vendas e tipo ECS também. Porque tem muita literatura interessante. É verdade, eu herdei o CS de você. Você herdou o CS de mim. É verdade. Olha que interessante. Puta, eu não lembrava disso. Nem eu lembrava. Olha que interessante. Mas veja só, né? Tem muita literatura interessante sobre o cargo... Não vamos fugir do tema, né? Do cargo de CRO, se ele cuida só de marketing e vendas ou marketing e vendas de CS. E aí, sobretudo na literatura americana, você vê que tem muito dos dois tipos. Marketing e vendas, sem CS e com CS. Mas voltando... Foi nessa cadeira agora, e olha só, eu não cuido de CS. Quem cuida de CS é o nosso diretor de operações, o Kleber. Que eu tive a clareza sobre como é que você lida depois que você descobre o Luiz Dias era meu cliente oculto, óbvio que foi tudo sem querer, que é o melhor cliente oculto. O que você faz depois, né? E é muito curioso, porque você tem que ter uma visão que nós executivos não temos. Que é uma visão do todo mesmo. Você pode ter tua reunião de, chame lá o que você quiser, G1, Grupo 1, a gente chama de G1 dentro da High Platform. Está lá teu CEO, todos os diretores reunidos, e por mais que você tente entender a dor do teu par, do diretor do lado, você não compreende. Eu nessa cadeira de marketing e vendas, e por exemplo, recentemente eu não era marketing, eu era só vendas. Só, né? Como se fosse pouca coisa, né? Como se fosse... Só vender. Como se fosse pouca pressão. Mas nessa cadeira de marketing e vendas, você entende exatamente por que você falha no processo, onde você falha, quais são as pessoas envolvidas, qual é o processo que falhou para você entregar uma experiência ruim que nem você, Luiz Dias, teve quando você tentou falar com a minha empresa. E geralmente é cheio de silos a experiência. Por isso que a experiência é ruim. Na hora que você me contou, eu falei, cara, já sei. Eu tenho problema A, tenho problema B, tenho problema C. Por quê? Porque eu era dono de uma cadeira maior, né? A minha pergunta ela vem porque ela tem uma preocupação muito grande, que é muito cômodo para o gestor. É muito cômodo para o gestor. A pessoa atendeu mal, manda ele embora. Aí você troca um problema conhecido por um problema desconhecido. Então, mas às vezes o problema é a pessoa. Eu vi uma vez num curso do Marucho. Não foi o Marucho que falou, foi uma pessoa que estava dando um curso com ele. Tá, tem toda uma questão que mudou o jeito, mas tem gente que é ruim mesmo. Que é um... Mas, primeiro, primeiro, como identificar se foi ou não a pessoa, né? Para quem não tem a pessoa virou um líder recente.
Como identificar se é uma questão da pessoa ou se é uma questão do processo? E sendo uma questão da pessoa ou sendo uma questão do processo, como lidar com isso de maneira humana? Bom, tem a resposta bonita e tem, Não, tem que falar. tem a resposta feia, né? Um dos maiores protagonistas, se não o maior protagonista da internet brasileira foi o Alexander Mandic. Ele é tido muitas vezes como fundador da internet brasileira. E ele tinha uma cultura de deixar frases na sala dele. Era bem legal. Você entrava na sala dele, tinham várias sulfites A4 em landscape, né, deitado, assim, com várias frases. E ele falava que, acho que ipsis literis, do latim, assim mesmo como estava escrito, ele falava, estava da seguinte forma: para quem você deu a segunda chance, não merecia nem ter tido a primeira. Tirando a maldade do meu ex-maravilhoso chefe, que Deus o tenha, eu recentemente acho que errei, eu falo isso na High Platform. Eu tive um desafio de remontar uma equipe e eu tive que sentar na cadeira dos meus diretos. Eu tive uma hora que eu tive que ser o gerente de vendas, o gerente de marketing e a gestora de pré-vendas, porque eu estava sem ninguém. E eu sempre tive uma frase que eu uso muito, aliás, quando eu estou palestrando junto com você, eu uso muito essa frase, que é: na vida inteira é tudo de trás para frente. Então, tipo, você decide para onde que você vai viajar. Tá, tô vendo aqui chineses aqui no teu mural. Cara, você decide que você vai para a China, aí você começa a ver, bom, qual rota que eu vou? Eu vou de voo direto, eu vou não de voo direto, quantos dias que eu tenho, etc. E vendas eu sempre coloco que é sempre de trás para frente. No limite, você descobre qual que é teu deal breaker, né, teu quebrador de negócios, que é impossível o negócio se realizar se não tiver. Hoje tem Inter e Santos, por exemplo. Ah, não. Deus me livre. Que lembrança ruim. Quer dizer, nós vamos descobrir agora, então, daqui a 2 horas. Então, chega pro Santista Luiz Dias e fala assim: porra, cara, eu só fecho com você se a empresa for vermelho e Inter. Porra, hoje você não vai fechar. Então, eu sempre coloco que tem que ser o deal breaker. Você entende qual é a tua última milha de vendas e vai fazendo um playbook. A galera que gosta aqui de SaaS, de playbook, vai fazendo até se chegar na primeira milha que você tem que cumprir. Treinamento eu errei nessa empresa, porque eu não tinha visto, na hora que eu estava mudando o time inteiro, eu não tinha visto o fator humano que todo mundo precisava ser retreinado. Tinha muita gente nova, muita gente ainda com uma cultura antiga da empresa. E hoje, com toda a minha rodagem, eu falo, errei. E não só dessa vez, e no passado errei também, não tinha essa leitura de como capacitação é fundamental. E aí vamos mesclar o mundo novo com o mundo velho. Antigamente, você sabe como é que vendedor aprendia a vender, né? Você sabe como faço a menor ideia. Menor ideia. Hoje é segunda-feira, 1º de dezembro, vai emblemático. Então, segunda-feira agora vai ser 1º de dezembro. Estamos hoje dia 24 de novembro, é isso? Não era 25? 25. Ah, se você falou 24... Não, 24. Não existe ninguém mais 21, pontual 22, e então, atento a datas e nomes quanto o Sandro Ipo. Mas beleza, agora segunda-feira, 1º de dezembro. A gente estava numa empresa, segunda-feira, 1º de dezembro. Bem-vindo. Acabou. Esse era o meu onboarding, meu ramp-up. Cara, não tinha, né? A gente aprendia a vender então. Tinha lá o Luiz Dias, que era o vendedor que estava há mais tempo naquela empresa. Fica lá do lado dele. Fica lá do lado dele e, sobretudo, num mundo que era fundamentalmente presencial, o Luiz Dias virava pro pobre coitado do Sandro que estava chegando na empresa. Tá de bobeira aí, Sandro? Bora, cola aí. Eu entrava no carro junto com você, a gente ia pra tua reunião, eu ficava lá só ouvindo. Aí eu ia lá dependia do teu discernimento do que absorver e do que não absorver. Isso. É exatamente isso. Aí eu ia com o Luiz Dias, aí eu ia com o Maurício. Abraço, Maurício. Obrigado aí por estar... Obrigado pela cerveja. Valeu pela cerveja. Eu ia com o Maurício, ouvia o pitch dele, ia lá com o Henrique Menga e falamos do Menga. Ouvia o pitch dele e cabia ao Sandro o discernimento dele falar, pô, cara, vou por aqui no meu pitch.
Mas hoje em dia não, cara. Hoje em dia é muito, muito importante. Eu várias vezes, por meu viés velho de como que o vendedor é capacitado, eu hoje em dia e sigo errando muito de falar, não, treinamento é importante, mas não é tudo. Nesse caso, sim. E às vezes o treinamento ele fica muito professoral, muito formalista, né? Uma questão, pô, a gente dá aula e palestra há 229 anos. Uma coisa que, porra, é muito óbvio, mas eu demorei um tempo a perceber que os meus treinamentos eles são mais efetivos, óbvio, quando eu proponho uma prática. Então, às vezes, é melhor você sacrificar uma parte do conteúdo para propor uma prática, porque é óbvio. Você está aqui explicando. Entendeu? Entendi. É mentira? Não. Não. Mas, entendeu? Entendi. Agora faz. Travou. Então isso fala muito sobre como a humildade que você tem que ter para ensinar. Os passos... Pô, a gente sabe pra caralho. Mas uma coisa é você saber, outra coisa é você construir uma estrutura didática para ensinar e uma estrutura didática para o profissional treinar. Às vezes o cara é ruim e a culpa é nossa, como gestor. Olha que legal, né? A gente tá falando... Eu vou juntar dois temas, né? O primeiro tema é o que você faria no momento seguinte para o cara começar a vender mais. Eu falei, um cliente oculto. Ligue, mande um WhatsApp para a tua própria empresa. E agora estamos falando do segundo tema, que é treinamento. Que é algo riquíssimo que junta os dois, para não ficar uma coisa teórica, que é o cliente oculto, muitas vezes. O cliente oculto é teórico e o treinamento é teórico. Uma vez eu vi uma frase, né? Aqui a gente come a ração que a gente vende. Não me lembro, faz muitos anos que eu vi isso. Mano. E mesmo antes de ouvir isso, eu lá nos meus primeiros estágios na Mandic Internet, citei aqui o Alexander Mandic, eu falava, pô, como é que o cara que vende ração de cachorro, né? Ele defende o negócio dele, né? Porque é muito retórico. Aí apareceu a galera que literalmente experimentava as rações para conseguir desenvolver uma abordagem ainda melhor. Quantos vendedores, aliás, você não vai parecer que eu estou marginalizando os vendedores e me destacando por outro lado. Pelo contrário, quantas vezes que nós, no exercício de vendas, a gente não consome o nosso próprio produto? Estejamos nós vendendo a plataforma de e-commerce, sim, já vendeu muita loja virtual. Se eu fosse vendedor da Heineken era mais fácil, provavelmente, porque eu tomo todo dia isso daqui, entendeu? Fica mais simples. Mas como que você materializa, como é que você se apropria de um discurso melhor se você nunca consumiu o teu próprio produto? E hoje em dia é estranho, porque é improvável você não conseguir consumir teu próprio produto, sobretudo se a gente é uma empresa de software. Pô, mas aí pro lojista tem um viés aqui. Manda. Muita gente despreza, de novo, o mundo é cheio de coisas óbvias que nem sempre as pessoas falam ou observam. O e-commerce não é um business de produto. Ele também é de produto, né? Eu sempre brinco muito, a gente fala muito da parte E e fala pouco da parte e-commerce, então é um business de produto, mas ele é necessariamente um business de produto mais serviço. Então quando você fala, eu sou um padeiro, eu tenho que consumir o meu pão. Eu sou um cervejeiro, eu tenho que consumir a minha cerveja. Quando eu sou um e-commerce, eu tenho que fazer talvez o meu cliente oculto consumir o meu produto, o que eu vendo, e a minha entrega. Porque eu vendo os dois produtos. Eu vendo o produto e a entrega, se não for pedir demais no prazo, né? Então, essas percepções que às vezes são óbvias, a do cliente oculto, por exemplo, no caso do e-commerce tem duas vezes. Eu preciso fazer com o meu produto. Eu vendo tampinha de cerveja. Então eu tenho que comprar tampinha de cerveja para ver se ela chegou bem acomodada, se ela chegou íntegra, se chegou a variação que eu pedi. Mas eu tenho que ver se ela chegou no prazo. Eu tenho que ver se eu liguei para o cara para fazer uma troca, a troca foi simples. Né? Então eu tenho o viés do produto e o viés do atendimento para fazer esse cliente oculto. Quando você é uma loja. Interessante. Nunca tinha parado para pensar nessa hora. Estou pensando agora. Não, e faz todo sentido. E o que me chama a atenção dentro desse contexto é a nossa própria miopia enquanto vendas. Eu sou lá um vendedor, eu posso consumir meu produto, ainda mais se é software,
No meu caso, a gente pode consumir o tempo inteiro o nosso próprio software, nosso próprio SaaS, mas por uma questão de atalho, sei lá, é mais fácil pegar aqui o WhatsApp e mandar aqui no meu celular, a gente acaba não fazendo. E, já que sempre a ideia que o Luiz Dias e eu temos de o que eu vou fazer no momento seguinte, né, quando acabar esse podcast, como que eu vou, eu, empresário, eu, vendedor, eu, ser humano, como que eu vou trazer algo que me ajude a vender mais, a performar mais? Consuma teu produto. Falando disso, tentando entrar num tema que tem a ver com a tua experiência atual e que muita gente fala, CRM. Eu ouvi de um amigo meu muito próximo, judeu, que muitas vezes se inventam nomes de palavras de 3 letras para se vender produtos, livros e cursos. Engraçado, o CRM tem 3 letras. Nada contra o CRM, muito pelo contrário, super a favor. Mas muitas vezes se defende, né, o nome CRM, o nome SEO, agora o GO, antes de falar de para que essa merda serve. Né? Animal. A partir de que momento o lojista precisa de fato de uma política de CRM? Aí eu vou, com licença, não estou falando de software de CRM, estou falando de política de CRM, porque o software vem depois. A partir de que momento? Esse momento é medido através do volume de venda, através do volume de contatos. Eu sou uma loja lá, tenho 5 pedidos por dia, daqui a pouco eu tenho 10 pedidos por dia, daqui a pouco eu tenho 50 pedidos por dia. Qual é o momento? A gente não combinou, né? A gente não combinou nada. Não combinou nada. A gente abriu cerveja e começou a conversar. A gente virou pro Rick, que já foi embora. Falei, Rick, o podcast já tá acontecendo. Liga logo. Liga logo. Vamos lá, né? Vou dividir aqui em 2 partes. Eu atualizei o meu vender 3 letrinhas, né? Porque antigamente a gente criava... Eu sou marqueteiro por formação e eu falava que nós marqueteiros a gente criava 3 letrinhas para vender livros e ou palestras. Hoje em dia é para virar influencer. Tá? Então, é por isso que a gente faz 3 letrinhas. Mas a tua pergunta, para mim, ela é o âmago daquilo que eu mais preconizo dentro das áreas de vendas. É quase assim, eu bato nessa tecla. A gente, sobretudo, e eu tenho falado muito de SaaS aqui, porque é o meu métier nos últimos anos, seja vendendo plataforma de e-commerce que monta lojas virtuais, sendo hoje em dia, eu estou num business de inteligência artificial para conseguir atender os clientes. O conceito de eficácia versus eficiência. Sandro, o que é eficácia? Eficácia é, de forma ética, dentro da lei, fazer o que tem que ser feito para conquistar o seu objetivo. E eficiência? Eficiência é entregar mais resultado com os mesmos recursos ou entregar um resultado igual com menos recursos. Só que o lindo, né, é quando você entrega mais resultado com menos recursos. Vamos vender o máximo investindo o mínimo. Como diria meu amigo LD. É perfeito. Quando a gente pega eficácia versus eficiência, a gente tem exatamente a resposta da tua pergunta, Luiz. Que é, em que momento que a gente tem que pensar nem em software, num processo de Customer Relationship Management, ou apenas CRM. Porque às vezes, pelo tamanho da minha loja, aqui é importante dizer, nós estamos definindo qual vai ser o perfil deste podcast, se é que será um podcast, se não vai ter um outro nome, mas a gente está tratando de soluções práticas para lojas de qualquer segmento, de qualquer tamanho. Às vezes, você não precisa de um software. Às vezes você tem uma loja que faz lá teus 15 pedidos e você tem uma política tão incrível que você controla no teu Excel, foda-se. O lance é, a partir de que momento ter a política, e a próxima pergunta, eu já adianto, é como construir essa política, já que nem todo mundo é um profissional do marketing como o Sandro é. Vamos lá. São 2 perguntas aqui, né? Em que momento que você deveria construir a política? O momento que você deveria construir a política de CRM é na hora que você dominou a eficácia. Você já sabe fazer o que você tem que fazer para vender, nesse caso. Estamos falando de vendas aqui. Poderia ser abater um animal. É que meu exemplo é sempre... Não sei porquê. Alô, Luiz Amel. Então,
Alô, Alejandro, eu ia falar. Alejandro odiava, ela é vegana. Porra, Sandro Ivo, Então, assim, cara, eu já sei abater um animal, entendeu? Eu não vou falar abater um peixe hoje, porque vai parecer sacanagem, entendeu? É isso. O que foi a rede de pescaria? Putz, o Luiz Dias vai me matar hoje. Depois, Porra, agora você entendeu. Depois que eu aprendi a puxar um peixe para fora d'água com uma vara, eu descobri que com uma rede de pescaria você puxa muito mais. Você trocou a eficácia, eu já sei. O mesmo esforço, né? Praticamente o mesmo esforço, às vezes até menos, né? Isso que é legal. Você com menos esforço pega mais peixe. Com menos tempo, né? Com menos tempo, tudo, né? Com menos recursos, você pega mais peixe. É o cúmulo da eficiência. Então, eu já sei pegar um peixe, resolvo ser eficiente. Esse é o momento que você deveria, efetivamente, criar uma política de CRM. E se você está feliz com a sua vara de pescar? Com a sua vara de pescar, você deveria questionar, inclusive, se você deveria fazer uma política, mas aí é o tamanho da tua empresa. E aí entra até uma frase que eu gosto pra caralho, ela é uma puxada de tapete sobre isso, que é: você pode otimizar pra caralho. Você pode trocar a sua vara por uma rede, mas 9 mulheres não geram um filho em um mês. Maravilhoso. Eu adoro essa frase e ela é muito verídica. Ela é muito poderosa, né? Mas sobre escolher um software de CRM, né? Sobre evoluir a visão de CRM aí no software, eu estou mexendo muito com isso. Recentemente eu estou mexendo muito com esse termo. E eu coloco o seguinte: se é para implantar um CRM software, que ele seja, estamos falando de vendas e marketing aqui, mas de forma geral, eu vou além disso, mesmo não sendo vendas e marketing em nossas áreas. O software CRM tem que ser a fonte única da verdade. Se é para construir um CRM para não ser a fonte única da verdade, e aí eu entro mais um pouquinho nesse tema daqui a pouco, pode ser uma planilha. Se é para ele basicamente fazer gestão de funil de vendas, e, por exemplo, eu adoro, não sou comissionado por isso, eu adoro o Pipe Drive. Gente, o Pipe Drive é um excelente, ou o Agendor brasileiro, maravilhoso. Eles são grandes planilhas, isso não é nenhum demérito, tá, galera? Em formato amigável para você fazer uma gestão de funil de vendas. Agendor maravilhoso, Pipe Drive maravilhoso. Em que momento você deveria escolher um CRM? É para fazer uma gestão de funil de vendas? Recomendo Agendors da vida, Pipe Drive da vida. Mas a minha visão de CRM, com todo respeito ao Agendor e todo respeito ao Pipe Drive, é para ser a fonte única da verdade. Então, eu que não tenho nada a ver se o cliente pagou ou não, porque eu sou vendedor, lá no CRM deveria estar apontando: o cliente pagou no dia 1º de dezembro. O cliente não está inadimplente. Cadê o tal do Health Score, né? Cadê a saúde do cliente? Tem que estar lá dentro do CRM. Mas é um momento muito além de, primeiro, definir a política, que é o que a gente está falando. Segundo, entender se você vai usar um software de CRM para fazer funil de vendas, fazer gestão de vendas, que no fundo é uma planilha mais elaborada. E o grande tema que eu sempre falo de software de CRM é ser a fonte única da verdade. Você, como qualquer ser humano dentro da tua empresa, independente de vendas ou marketing, você deveria ter o CRM como o único software que você usa. Lá você tem tudo que você precisa saber do cliente, seja o cliente futuro ou o cliente presente. O quanto é verdade e o quanto pode ser frustrante para você ou para a High Platform um cliente, um lojista, que a gente está falando de e-commerce, contratar uma das tuas soluções ou algumas das tuas soluções porque você encantou ele com o teu pitch, mas ele não estava preparado. E ele não usa, passa um mês, passa 2, passa 3, ou ele não consegue implantar, ou implanta e ele não usa como poderia. O quanto isso é verdade, de cada 100, quantas vezes isso acontece, o quanto isso pode ser frustrante também. Eu sou de vendas e marketing. E nos últimos anos, como eu falei, atuando com software as a service, SaaS. Eu falo que e SaaS
Se bem que SaaS são 4 4 letrinhas, tá? Mas dentro do nosso métier de software as a service tem muitas 3 ou 4 letrinhas. E a que eu pago um pau, a que eu considero a mais importante não é da área de vendas nem de marketing. É o tal do time for the first value, que é o tempo que o Luiz Dias, ao contratar uma ferramenta da empresa Sandro, da empresa High Platform, da empresa que for, qual foi o tempo que você levou para você falar, gostei. Realmente eu atingi um primeiro valor aqui. E quando você pensa em... Vou usar um anglicismo, não gosto. Eu e o Luiz Dias temos uma cultura de se vamos usar... Vamos deixar de ser jeca? Vamos deixar de ser jeca, a frase do Luiz Dias. Eu sempre preconizo que é o seguinte... Depois do time for the first value, é o time for the value. Quanto tempo para que realmente, como diria o meu amigo Kleber, diretor de operações da High Platform, o cara esquece o mundo presumido dele até então. Nesse momento, quando ele para de te comparar com aquilo que ele usava ou com aquilo que ele presumia, é sensacional. E aí eu vou cair nos anglicismos. Eu sou o cara do Sales-Led Growth. O que é Sales-Led Growth, tradução literal? Vendas capitaneia o crescimento, lidera, led. Sales-Led Growth. Quem é de marketing vai falar que marketing-led growth, marketing lidera o crescimento das empresas. Quem é de produto vai cair no tal do PLG, Product-Led Growth. E eu sempre falo que a empresa perfeita, não existe empresa perfeita, é aquele que cada área tenta fazer o seu X-Led Growth. Eu sou venda, Sales-Led Growth. Você é e-commerce, e-commerce-Led Growth. Tem algo em Product-Led Growth que é fundamental, independentemente se a tua empresa precisa atender o cliente ou se a empresa é 100% self-service e o cliente consegue se virar sozinho. O que no mundo é meio raro. De forma geral, nós fornecedores sempre precisamos estar com os clientes. O conceito de Product-Led Growth, ele preconiza o seguinte. Preconiza um verbo errado. Ele monitora o Luiz Dias. O Luiz Dias é uma empresa de uma pessoa só, tá? Então, só tá ele. Ele vê se você se loga todo dia no software. Ele vê se você realmente está se logando e aquele primeiro valor que você atingiu, você continua utilizando. Ele continua vendo se aquelas 4 funcionalidades, na hora que eu falei, na hora que você parou de comparar a minha solução com o teu mundo passado, está funcionando. Mas tem um quarto tema que é maravilhoso, que é para fugir dessa sensação de, cara, meu pitch funcionou na hora de vendas, mas, caraca, eu não entreguei valor, já dei os 3, né? Você se loga, você atingiu o primeiro valor e você, de fato, parou de pensar na tua solução antiga, é na hora que eu consigo te ver usando e viro para o Luiz Dias, olha, o teu próximo passo deveria usar esse meu 5º botão. Eu estou vendo que você usa o botão A, o botão B, o botão C e o botão D. A tua experiência vai ser ainda melhor se você usar o botão E. E aí, falando em vendas, muitas vezes esse botão E é uma versão premium. Muitas vezes é um upsell, muitas vezes é um cross-sell. E aí a gente volta para a primeira pergunta que você fez. Como é que essa galera bacana que talvez um dia assista a gente, ou talvez não sei. Assistir vai com certeza. Vai assistir. Estou falando que isso vai pro ar. Como que o cara ganha dinheiro no momento seguinte? Essa é uma forma sensacional de ganhar dinheiro no momento seguinte. Falando para empresas que sequer conhecem como é que eu posso dizer? A liturgia Boa. do CRM, mas precisam de um CRM. Tá bom. E fala, não, entendi, o Luiz e o Sandro falaram, faz sentido. Antes de pensar no software, eu preciso de uma política. E agora? Tens o passo a passo para uma loja que não é de um grande grupo, mas é uma empresa que encontrou um produto de cerâmica, um produto de uma venda de serviço e, putz,
Faz sentido. Eu preciso gerenciar melhor os meus clientes. Eu preciso, eventualmente, aumentar a minha recompra. Eu preciso fazer o meu cliente perceber mais valor no meu produto, mais entrega. Entendi. Só que tem eu, minha esposa e meu filho e a esposa dele. Somos nós 4 aqui trabalhando, vendendo, atendendo, às vezes fazendo produto, se meu produto é eventualmente artesanal. E o rolo da operação atropela. Existe ou você recomenda uma metodologia para que se alicerce esses passos da política antes até de escolher uma solução ou um software? Vou de novo separar a resposta em 2 pontos. Tá. Primeiro, não podemos cair em algo que geralmente acontece, ainda mais dependendo da maturidade ou da imaturidade da empresa, como você colocou. Empresas novas, a gente não pode cair na seguinte cilada: achar que vamos contratar um CRM e ele vai ensinar pra gente o que fazer. Galera, E imagino que isso seja hiper comum. isso é o mais comum. Vamos lá. Toda empresa é composta de 3 dimensões: processos, pessoas e sistemas. E é importante dizer que ela é composta por processos ainda que não formalizados. A tua frase ela é bestial, porque ela é composta por processos não formalizados. Que seja um empirismo. O cheiro do Maurício, o cheiro do dono, né? Fala, cara, a gente tem que ir por aqui. Existem processos formalizados ou não, existem pessoas, existem sistemas. Nesse mundo no qual a eficiência ela se sobrepôs à eficácia, você primeiro aprende a fazer mais com menos e depois vai aprender como fazer. É uma loucura. Eu escrevi muito sobre isso antes de entrar no meu sabático do LinkedIn. Eu escrevi muito sobre esse tema, muito. O ano passado e o ano retrasado. E aí eu vou te responder diretamente a tua pergunta. E vou me alongar um pouquinho aqui. Vontade. Vamos lá. Galera, primeiro ponto. Isso de escolher um software de CRM e resolver colocar 1 milhão de fases no teu funil de vendas, isso é, do ponto de vista da literatura nacional e internacional, um erro. Ponto. Funil de vendas tem 4 etapas. Você tem uma etapa de prospecção, você tem uma etapa de desenvolvimento, uma etapa de negociação e uma etapa de fechamento. Eu aceito, enquanto pessoa que gosta do tema e lê sobre o tema, uma 5ª etapa. Eu não uso, tá? Que é uma etapa de qualificação, que seria... As 4 etapas preconizadas internacionalmente são, de novo, prospecção, desenvolvimento, negociação e fechamento. Tem a galera que gosta dessa etapa aqui. Entre prospecção e desenvolvimento, você coloca uma etapa de qualificação. Mas vamos lá. Eu sou uma loja que vende guardanapos personalizados. Beleza, bora lá. Me ajuda a, baseado nesse método, criar uma rotina, uma política de CRM. LD personalizados. Vou chegar lá. E é a pergunta mais difícil que você fez. Até agora, cara, a gente não combinou. Tudo tinha resposta. É a mais difícil. Mas eu vou chegar na tua resposta, tá? Eu vou fazer o contrário. Eu vou primeiro endereçar a tua resposta e depois eu vou falar sobre as 4 fases do funil. Eu acho melhor, pra gente não perder aqui o elan da pergunta. Galera, o maior desafio que a gente tem, a gente negligencia, eu sou um dos que negligenciam, não tenha dúvida, como nasceu a oportunidade. Acredite, você acha que eu estou fugindo da tua resposta? Eu não estou, tá? Se você tem ciência de como nasceu a tua oportunidade, inclusive até agora, como você não tinha o CRM, a tua encenação aqui comigo você não tem. Você tem processos informais e não tem um software. Eu percebi, fui numa palestra do Sandro, opa, acho que eu preciso. Legal, mas você já tinha uma percepção clara de como nasciam as oportunidades. E você pode retomar o tema, tá? Se você achar que eu fugi dele, mas eu não fugi, tá?
Antes de eu te explicar as 4 fases de um funil de vendas, o que eu notei ao longo dos meus, 30 anos de carreira em abril, que eu vou completar? O vendedor, ele não sabe como nasceu a oportunidade. Ele já passou pela prospecção, dando spoiler que hoje em dia ele não faz mais. Ele passou pelo desenvolvimento, não, esse é um grande problema que a gente tem na área de venda, ele não desenvolveu. Ele forçou para negociação e, de alguma forma ou outra, saiu para fechamento. Me perdoa aqui a falta de visão. Quando a gente fala de como nasceu a oportunidade, a gente está falando da oportunidade clara, tipo, eu conquistei este lead no Google... Tomando uma cerveja aqui, fazendo... Esses 100 caras vieram do Google orgânico, esses 50 caras vieram do e-mail, esses 30 vieram do WhatsApp. É disso que a gente está falando? Literalmente disso. Só que no mundo onde não tinha internet, minha cabeça vai para o mundo offline. Mas no teu mundo, que é 100% e-commerce, é literalmente isso. Não que eu me orgulhe disso, mas, cara, estamos num puta bate-papo informal, tudo. Agora em julho, mês 7, começou uma nova agência. Cuidar do nosso tráfego pago. Não vou nem falar do resto agora. Porque a gente não sabia se o tráfego pago amarelo era melhor que o tráfego pago verde. E você imagina, vamos naquela... Cara, só aqui tem 3 horas de podcast agora. E o melhor pode ser se ele converte mais, se o ticket é maior, se o LTV é maior. Talvez antes precise definir o que é melhor, né? O melhor não é a venda pura e simples, talvez. Vamos nesse lá, caso. Né? No teu mundo, de 100% das vendas, quantas tem um vendedor no final do funil? Uma venda a cada... Entre 0,8 e 1,2? Eu ia falar, uma venda a cada 100 deve ter. Resumindo, é isso. No meu mundo, 100% das vendas passam por um vendedor atualmente. Uhum. Você imagina o seguinte, então, para quem gosta do assunto funil de vendas. Funil de vendas, no mundo inbound, você tem uma área chamada marketing ou growth, que vai lá e capta o tal do potencial cliente que a gente chama de lead. Ok? Esse lead, depois que ele, sempre, ainda não envolvendo pessoas, ele passou pelos critérios de qualificação, porque ele botou no formulário de contato que ele tem 1000 funcionários e que ele tem, sei lá, a empresa dele é da cor cinza. Ele passou, vai para um ser humano, chamado pré-vendas inbound ou SDR. O SDR faz um monte de perguntas para ele, cada vez mais via WhatsApp, porque ninguém mais tem saco de atender um pré-vendedor, mas a gente ainda tenta, enquanto pré-vendedores, falar com esse ser humano. Que se passou o segundo filtro, vai para o vendedor. Pergunta para o vendedor, depois que ele... Imagina que o vendedor fechou a venda. Pergunta se ele sabe como é que foi a origem desse negócio. Esse vendedor, ele recebe leads inbound, ele recebe leads outbound, ele frequenta feiras, ele tem o chefe dele que manda... E ele não tem a dimensão que talvez ele precise mudar o discurso de acordo com a origem. Olhando do aspecto de melhoria, para voltar para o tema 2, que era treinamento, sim, mas muitas vezes ele não sabe nem qual que é a fórmula de sucesso dele. Ele vai um dia, que é o trabalho que eu faço diariamente, ele vai um dia chegar à conclusão que é o seguinte, cara, eu só fecho... E ele não sabe, e o marketing não sabe. Eu sou o vendedor Sandro, eu só vendo quando chega o lead da campanha amarela no veículo verde. E ele não sabe disso na área de marketing. E o conhecimento desse dado poderia ensejar um treinamento de discurso para cada origem ou um time específico para cada origem, dependendo do time ou do produto ou da análise. Essa é uma das hipóteses. A outra, que é muito mais do teu meio do que o meu, cara, para de vincular essa campanha amarela no veículo verde porque não dá resultado. Então, estou indo lá para a origem da tua pergunta. Em que momento que você tem que partir para o CRM? Teu exemplo era o guardanapo gourmetizado. LD personalizados. LD personalizados. Lenços de papel. Ficou. Tentei. Tá. E aí, LDP. Para não ser o FDP, ou então, LDP. Cara, em que momento, na hora que você tem empiricamente, ainda que
melhor. Ainda que empiricamente a empresa LD Personalizados, ela saiba que parece que o melhor canal de aquisição, para usar a língua técnica, é o canal X, ela monta um CRM. Aí começando a ampliar a resposta para a tua pergunta. E ela já dentro do CRM, ela começa a testar o canal Y. E ela consegue começar a comparar canal X de aquisição do cliente com o canal Y, com um vendedor apenas ainda recebendo os leads do canal X e do Y. Imagina que seja uma única campanha amarela no canal X e no canal Y, com o vendedor. Você começa a ver. Daqui a pouco começa a ter a complexidade. Já é o canal X e Y, já tem a campanha amarela e a campanha verde também. E já tem 2 vendedores, o Sandro e o Luiz Dias. Nesse momento o CRM é lindo, porque ele começa a te dar todos os caminhos do que funciona e não funciona. Mas aí o que você está buscando é eficiência, porque você já sabe. Lembrando, numa empresa que vende humildes guardanapos personalizados. Perfeito. Você pode ter CRMs baratíssimos. Nessa nossa conversa, com a nossa experiência, com a nossa idade, nós estamos fazendo 29 esse ano. Eu fiz 29 profissionais. Eu não sei se essa conclusão para nós é óbvia pela experiência e tal, mas o varejista, ele é varejista, né? Ele olha para o produto. Talvez ele não tenha essa clareza porque ele não tem a vivência que nós temos, né? Então, o quanto o trabalho do CS, do software, deve ou não, ou até do pitch comercial, deve ou não apoiar nesse tipo de clareza. Querido, entendi aqui e tal. Vamos fazer o seguinte. Antes de me contratar, né, não estou falando mais com o Sandro, tirando o chapéu do Sandro, estou falando agora LD Sandro. Antes de contratar um software, tenta descobrir, cara, se vai ser via UTM do Google, foda-se, se dá teu jeito. Se você vai anotar na mão, caguei, não estou nem aí. Mas tenta descobrir, tenta descobrir de onde veio e tenta descobrir, com base na tua experiência, se os comportamentos são diferentes. Mas talvez nem todo mundo tenha essa facilidade que nós temos, porque ele cuida do produto, ele é um varejista. O quanto isso pode ser desafiador, ou melhor, o quanto isso é, na tua experiência, é ou não óbvio para o varejista a partir do momento que você abre os olhos dele para isso? Aí eu vou morder minha língua. Processos, pessoas, sistemas. Se existe, você falou o exemplo de um CS, um cara de atendimento, alguém com alguma boa vontade para chegar para o dono da empresa, para dar um roleplay aqui perfeito, trazendo esses inputs, aí eu acho que vale a pena contratar um CRM, ainda que pequeno. Porque à medida que você pega um cara de boa vontade, que talvez o cara que tem a melhor visão sobre o tema lá dentro, e ele começa a confrontar com ideias que sim, um software de CRM traz, você é capaz de fazer um bom trabalho, inclusive convencendo o dono da empresa a contratar uma ferramenta que vai ajudá-lo no dia a dia. Por exemplo... mais rapidamente do que se fosse uma planilha. Eu sempre digo... Mais organizadamente. Às vezes não precisa contratar na consultoria. Às vezes... Cara, não tem grana, não está com tempo. Cara, óbvio que não é só isso, mas acompanha a oscilação da tua taxa de conversão todos os dias e olha para o comportamento do teu produto. Maravilhoso. Você é o varejista, você vai entender, você não precisa de mim. Claro que eu posso te ajudar, claro que a minha consultoria, modéstia à parte, inclusive estamos aí há 30 anos fazendo isso, mas tem alguma maneira que a gente possa... A minha preocupação, cara, óbvio que o cara que tem um diretor de marketing, um gerente de marketing, um coordenador, um analista de marketing, ele vai pegar o fio do que você está falando e vai conseguir entender. A minha preocupação é sempre com esse cara que precisa, porque com certeza você já viveu isso, quantas empresas até com vendas expressivas, 30, 50, 100, 200 pedidos por dia, do dia para a noite, e não sabe fazer isso. Não tem essa facilidade de... Aqui, na minha visão, eu dei esse paralelo óbvio. Tá, não quer contratar a consultoria? Olha esse número aqui no Google Analytics e compara com a venda de produto. Daqui 3 meses, não é possível que você não tenha percebido nada.
Existe alguma coisa assim para a construção ou da jornada, ou da política, enfim? Uma coisa óbvia, assim, preto no branco. Me dá 10 segundos para pensar. Essa é uma frase que eu uso muito. Essa frase é muito boa, inclusive. Eu aprendi com um amigo meu também, judeu. Sob pressão, a resposta é sempre não. Mas você sabe que eu aprendi com o meu ateu sogro, né? Que ele é médico, ele é cardiologista e ele fala, Sandro, sob pressão. Cara, o que eu já usei essa frase. Ah, ela é perfeita. Cara, isso é muito bom. Me dá 10 segundos, é ótimo. Talvez um dos grandes aprendizados desse podcast sob barra pressão, live. não. Sob pressão, não. Eu já te dei 10 segundos. Vamos lá. Eu sempre utilizo o conhecimento. Eu estou pensando, eu estou menos hoje com varejistas como eu estava quando eu estava com você na Lynx, na DCG, na e-commerce. Ainda assim, a minha visão estou pegando aqui nossa encenação, eu fico imaginando o pequeno varejista. O pequeno varejista ele tem que conseguir, dentro de uma ferramenta que ele escolha, transpor aquilo que empiricamente ele conhece. Se ele empiricamente sabe o que gerenciar, embora não necessariamente o faça, se ele consegue, ainda que empiricamente, falar, cara, eu preciso de uma ferramenta que olhe isso. Então, a oscilação de vendas diariamente, ou a oscilação do tráfego, no caso de captação, essa ferramenta funciona para ele, porque ele vai parar, acho que essa é a frase, ele vai transformar o conhecimento dele, ainda que restrito, em dados que qualquer um pode acessar, e à medida que qualquer um pode acessar, ele começa a replicar o conhecimento de forma profissionalizada e não de forma caseira, que é, ô Luiz, senta aí que eu vou te passar o conhecimento. Senta aqui do lado, senta do lado do Júnior comigo e vai aprendendo, entendeu? Então, vou repetir para fins didáticos, prolixidade para fins didáticos, essa é uma frase minha. Se o dono do varejo, o pequeno e-commerce, ele tem, ainda que de forma empírica, o conhecimento, escolha uma ferramenta que ele consiga levar para essa ferramenta esse conhecimento que era empírico, ele consegue, de fato, começar a monitorar, porque aí ele replica o conhecimento para os demais e a empresa passa a independer da visão do dono, que é um outro assunto, poderia ser um assunto só de podcast, aqui um podcast só sobre isso. Falando em podcast, uma pergunta de bastidor que não faz parte do podcast, nós já falamos 1 hora, quanto tempo mais você quer falar? Isso vai determinar qual é o meu próximo direcionamento. A conversa está boa, você falou boa. 1h30, a gente tem mais meia hora, pronto. Tá. No nosso meio, não sei se o nosso meio principalmente, mas o nosso meio é repleto de cases de sucesso. Sem dúvida. E pouca gente fala dos cases de fracasso. Maravilhoso. Eu tenho inúmeros cases de fracasso. E muitas vezes os cases de fracasso nos ensinam muito. Qual case de fracasso do Sandro ensinou mais para o Sandro? Espero que não envolva nudes. Você sabe que toda vez que você está num negócio, você não tem capacidade de saber se você fez a melhor opção. Tá? Então, é sempre É uma pergunta super, super delicada que eu sempre me faço, tá? Meus cases de fracasso. Eu não vou citar nomes nem sobrenomes. Cite milagres, mas não os santos. Por algumas vezes eu fui chamado para aumentar o ticket médio. É uma empresa que tem o ticket médio X e eu preciso aumentar o ticket médio. E aí, eu não posso exatamente entrar em todos os detalhes, porque a questão dos compliance que eu tenho com as empresas. Você nunca sabe se o melhor é combo,
que é bem a tua cara para aumentar ticket médio. Se é você criar um novo canal de aquisição completamente diferente. Então, tô dando tudo um exemplo que responde a tua pergunta. Então, desafio, ticket médio. Já tive algumas vezes. Você pode começar aumentando, fazendo combo. Você pode abrir um novo canal de aquisição completamente novo. Você pode chegar à conclusão que teu time não tem skill para vender um ticket médio mais alto, quando você não está tratando de e-commerce. Quando em 100 vendas passam por um vendedor. E aí, aonde você coloca mais força, se vou criar combos, vou criar uma área de outbound ou uma área de enterprise, ou se eu já tenho uma área de outbound, se eu vou trocar os profissionais, porque eu chego à conclusão que eles não sabem, não têm o conhecimento que eu preciso de curto prazo para gerar muito valor para uma venda maior, responde a tua pergunta. Quando eu claramente não dosei da forma certa. E eu tenho uma cultura de geralmente, já dando a dica da resposta, de achar que é canal de aquisição. Você, como varejista de e-commerce, deve achar que tem que criar mais combos. Muitos profissionais acham que tem que trocar o profissional. E eu tenho um vício, um viés de achar que geralmente eu preciso abrir um novo canal de aquisição. Se eu sou inbound, vamos para outbound, para dar o exemplo que geralmente a freguesia aqui conhece, e nem sempre eu estava certo. Que desafio profissional te obrigou a um crescimento pessoal? O meu atual, cara. Eu vou citar 2 exemplos reais, tá? E eu falei isso hoje com o meu CEO, deu exemplo. Os 2 quadrimestres, não são quadrimestres, são 2 quadrimestres mais desafiadores da minha vida profissional foram o quadrimestre da pandemia. A gente estava junto na Lynx, 18 de março, nosso vice-presidente, o Jean Klaumann, decretou pandemia, todo mundo home office. 17 de março de 2020. 17 de março foi quando ele decretou, 18 de março foi quando a gente não foi mais para o escritório. A gente passou, não vou nem considerar março, meu problema foi abril, maio, junho e julho. Abril, maio, junho e julho. A gente não sabia se era o final do mundo, isso não é uma piada, a gente não sabia. A gente era de uma equipe de 11 pessoas, a gente colocou 7 em férias compulsórias coletivas, e a gente começou a vender 3 vezes um mês bom de vendas. Um mês bom de vendas, Maurício, esse dado vai virar público, eram 17 plataformas de e-commerce, a gente estava vendendo no mínimo 51. E, cara, foi um desafio pessoal desgraçado, porque eu estava trabalhando em média 18 horas por dia, fazendo aula de espanhol. Sim, eu tenho todo mundo tem seus hobbies. Esse aqui deve tocar, sei lá, palheta contra palheta, deve ser o hobby dele. Eu tenho um hobby que é tentar falar em espanhol um dia na minha vida. Não sei quantos anos já de aula. Cara, eu fazia aula de espanhol às 5 da manhã para conseguir me liberar às 6, para às 6 da manhã conseguir estar com os meus filhos até umas 8h30. Filhos em homeschooling, né? Todo mundo em casa. Todo mundo em home office, 18 horas de trabalho por dia, eu cozinhando junto com a minha esposa. Teve época que nem a iFood estava mais entregando, então esse foi um desafio pessoal, movido por uma questão profissional gigante, porque esse foi o trimestre mais duro da minha vida, quadrimestre, abril, maio, junho e julho, que me obrigou, cara, todo mundo ficando louco. Quem não ficou louco na pandemia? Quem não casou, descasou, teve um filho, não teve um filho? Nada se compara abril, maio, junho e julho. Nada se compara na minha vida. Poderia terminar a resposta aí. Mas eu tive E aí você vê, né? Eu vou citar, nu e cru aqui mesmo. Eu vou dar as datas.
A High Platform é uma empresa belíssima. A gente tem uma cultura muito, muito bacana, muito forte. E a gente estava passando por... Mudou-se toda a diretoria, minha chegada tem a ver com essa mudança, tudo. E a gente foi... As equipes foram se mudando muito. E imagina, né? Eu era como CRO, eu tenho pré-vendas, eu tenho vendas e tenho marketing. Eu estava recrutando pré-vendas, a liderança de pré-vendas, eu estava recrutando a liderança de marketing. E o único gestor que eu tinha saiu dia 1º de julho. É emblemático porque começa o 3º trimestre. Quando vai ver, eu tinha uma equipe de 17 diretos. Porque eu não tinha a liderança de marketing, eu não tinha a liderança de pré-vendas, e a única liderança que eu tinha de vendas foi embora. Isso foi 1º de julho. Eu estava recrutando as lideranças de pré-vendas e marketing, e eu perdi a liderança de vendas, ou seja, eu não tinha. Bianca, você é a única liderança que eu tive, RevOps ficava comigo. E a gente tinha a conclusão que Ops é operações, foi para a diretoria de operações. Eu estava sem pré-vendas, sem liderança de pré-vendas, sem vendas, sem marketing, isso no dia 1º de julho. No dia 4 de julho, Independence Day, dia da independência dos Estados Unidos, eu resolvi tomar a decisão mais difícil da minha vida. Você vai falar, Sandra, é sério, foi a decisão mais difícil. Porque é figadal, como diria meu professor de 2º ano da SPM de Sociologia, é figadal a resposta. Eu resolvi tomar. Cara, casar não foi uma decisão difícil, ir morar na Austrália não foi uma decisão difícil, voltar da Austrália não foi uma decisão difícil, ter um filho, passar por um aborto, ter um outro filho, foi tudo fácil na minha vida. Fácil. Mas eu resolvi tomar a decisão mais difícil da minha vida, que é morar numa casa. Dia 4 de julho, meus filhos de apartamento paulistano, e minha esposa, que embora tenha um pé na roça, ela nunca morou em apartamento, em casa em São Paulo, a gente resolveu tomar a decisão de mudar para uma casa. Cara, fora os valores envolvidos, tal, coisa de louco, né? E eu já sabem minha procedência religiosa. Mas, acende a luz com o soco. Caraca, 1º de julho eu fiquei sem ninguém da liderança. 4 de julho, por volta das 4 da tarde, eu assinei o instrumento particular de compra do imóvel e 12 horas depois, 5 de julho, minha mãe faleceu. E aí aquela história, a tua pergunta eu não perdi o elan, eu vou usar o primeiro palavrão, você viu que eu não falei nenhum. O que de foda profissional ensejou, né, na vida pessoal? Acho que a pandemia é claro para todo mundo. Mas eu tava com uma situação eu tomei a decisão financeira e pessoal mais difícil da minha vida, que é sair de um apartamento para ir para uma casa. Eu não tinha uma liderança e eu perdi minha mãe. E aí eu falo, não é exatamente a história da pandemia que o profissional... É coletivo, que o profissional ensejou o pessoal. Mas, cara, a gente tem que sair do outro lado, né, cara? E no final do dia, o que eu mais busquei na minha vida... o que mais eu sigo buscando para minha vida é resiliência. Eu acho que a resiliência move montanhas. E lá eu testei a minha resiliência. Porque se não fosse esse fator das 3 situações ao mesmo tempo, a perda de todas as lideranças, 17 pessoas diretamente comigo, a compra de um imóvel e o falecimento da minha mãe, eu não teria esse ciclo que se foi criado, mas o pessoal impactava no profissional, o profissional impactava no pessoal. Então, esse foi difícil, porque eu optei por fazer a coisa. Eu optei por, cara, o profissional ensejando no pessoal. Eu preciso contratar gente, eu preciso fazer a empresa voar e eu, pessoalmente, precisava... Eu sempre falo o seguinte, eu não quero ser exemplo de nada para ninguém, eu só quero ser exemplo de bom pai para os meus filhos e bom marido para minha amada esposa Tatiana. Eu falei, cara, a vida que segue, eu preciso contratar gente, eu preciso reestruturar a coisa aqui na High Platform.
E eu pessoalmente falava, cara, eu preciso estar forte para fazer isso, porque isso aqui serve de exemplo de uma boa pessoa para os meus filhos, uma boa pessoa para minha esposa, que é fazer o que tem que ser feito. A gente entrou numa esfera pessoal de propósito. Boa. Né? É muito claro o que nos constrói como profissionais, que é a nossa vida acadêmica e a nossa experiência profissional, fazendo o que tem que ser feito, e as pessoas que são os nossos pares. Né? A nossa troca ali naquela época de EZ, de DCG, não só o trampo em si, né? Em cada almoço, em cada cerveja, o quanto a gente não colaborou no crescimento, no aprendizado um do outro. E as pessoas, quando falam de trabalho, tentam, não sei se tentam fingir, não é a palavra, mas tentam emular que o nosso conhecimento, que a nossa experiência é linear. E nada na vida é linear. A construção de um ser humano, a construção de um profissional vem de diversos lugares. Qual é o teu artista preferido? O meu artista preferido... E por quê? Gente, eu tenho tantos artistas preferidos e eu mudo de fase para fase. Agora. Eu sou um roqueiro, tá? E eu sempre... Então acho que eu vou dar a resposta... Cara, a resposta ela é péssima, mas tá tudo bem. Eu falo pra Tatiana que se eu fosse nascer um homem de novo, eu queria ser o Justin Timberlake, tá ligado? Eu acho o cara, ele sabe fazer a porra. Ele era o cara da Disney, ele sabia fazer o rolê lá do clube do Disney. Ele é um cara talentosíssimo, você vai no show dele... O que te faz gostar dele? Você vai no show dele... Você sai melhor do que você entrou, cara. Você sai de lá falando, cara, eu tô melhor. Qual música te dá essa sensação? Quando ele canta quando ele canta a Window lá, a música que ele fala do falecimento da ele faz uma ode pro avô dele que perdeu a avó dele e ele Mirror, lembrei, tô falando Window, mas é Mirror. E ele faz, cara, uma ode de amor, de, porra, como que é a vida, como era a vida com essa pessoa, como é que é a vida sem essa pessoa. E, cara, ele faz isso com leveza, uma música, pô, super emocional, e ele faz isso com leveza. E ele... Gente, eu sou um roqueiro, eu não sou um cara que ouve Justin Timberlake, mas eu falo, pô, o cara sabe fazer a coisa, você sai melhor do que entrou. Ele fala de temas densos, com uma musicalidade, com uma vivacidade, e isso, assim, eu falo, se eu precisasse renascer em tudo que você, assim, cara... Eu achei que você ia falar Bon Jovi. Não, essa aqui é minha esposa é Bon Joveira, então é foda. Eu renasceria, eu falo que eu renasceria o Justin Timberlake. E o que nessa música Mirror, ou o que no Justin Timberlake, você pode absorver em você, Sandro, como pessoa? Pluralidade, cara. Meu pai falava do Jô Soares isso. Meu pai sempre falava... Meu pai muito parecido, assim, com os profissionais da faixa etária dos nossos pais, teu pai também, né? Meu pai falava que você tinha que ser o Jô Soares. Se você não podia, naquele momento, por uma questão de empregabilidade, ser apresentador de TV, você ia ser apresentador de rádio. Não que o Jô Soares fosse um grande músico, mas ele também sabia arranhar as notas dele. Bongo, você lembra? Então, meu pai... E o Justin Timberlake tem muito isso, né? Ele é ator, ele é apresentador, ele é músico, ele é dançarino. E isso me chama muita atenção, que foi algo que eu sempre busquei. Nada eu busquei tanto quanto resiliência na minha vida, tá? Nada. Mas eu sempre busquei... Eu sou judeu, casado com uma católica, meus filhos estão buscando o caminho deles, eu sempre busquei pluralidade na minha vida. E quando eu vejo pessoas plurais que sabem fazer do clube do Mickey lá da Disney até, porra, dançar que nesse cara dança, eu falo, pô, tá aí um cara plural, entendeu? Isso impacta no Sandro Pessoa, impacta no Sandro, diretora de série. Em tudo. E como um Justin Timberlake, na prática, em movimentos práticos, pode influenciar o teu trabalho, a tua rotina de trabalho? Essa pergunta ela é fácil, tá? E eu falei en passant dessa palavra, leveza. Eu sou de uma cultura pós-guerra judaica,
de imigrantes alemães e poloneses, onde leveza nunca foi algo buscado. Diferentemente de resiliência, que eu sempre busquei, e pluralidade, que eu resolvi num determinado momento da minha vida buscar, leveza não foi algo que intencionalmente eu busquei. E leveza de 2 anos para cá é alguma coisa que eu passei a buscar. E quando eu vejo, o cara fazendo uma ode, né? Uma pessoa que partiu, num puta clima de festa, tudo, me impacta profissionalmente, porque hoje eu busco, pessoal e profissionalmente, sou um cara longe de ser um cara leve, trago um DNA fudido da minha casa, ascendente de tudo é pesaroso, cara, você tem que salvar teu dinheiro hoje, porque talvez amanhã tenha a Terceira Guerra Mundial e você não vai ter dinheiro, então tem que salvar tudo. Impacta em leveza, cara. E você falou do teu pai. Existe algum grande ensinamento, alguma grande frase do teu pai, especialmente ali na tua infância, na tua adolescência, que serve para o Sandro pessoa, mas também serve para o Sandro trampo? A frase do meu pai, e a gente não combinou nada, tá, galera? Meu pai tem uma frase que é: você se coloca em terceira pessoa, tô eu e o Luiz Dias discutindo alguma coisa, você tem que ter a capacidade de sair do teu corpo e se colocar em terceira pessoa para conseguir julgar, avaliar a conversa que o Sandro tá tendo com o Luiz Dias. Isso para mim é um puta de ensinamento. E a sua mãe? Minha mãe, ela tinha muitos provérbios, e é louco, né? Que eu falei para você na primeira cerveja, né? Minha mãe, ela tinha muitos provérbios em Yiddish. Yiddish é uma língua dos judeus na Polônia. E eu preciso de contexto. Eu lembro de todas elas, se tem contexto. Me dá 10 segundos para pensar que eu vou lembrar de algumas ótimas dela. Boa. Ela tinha uma que traduzindo, que acho que tem em português também, essa que falar é prata, ouvir é ouro. Falar é prata, ouvir é ouro. E nós vendedores, com os nossos Aaron Ross, receita preditiva, caralho, a história da escutativa, não existia esse termo há 10 anos atrás. Cara, como escutar é foda, cara. Assim, então, falar é prata, calar é ouro, sem dúvida. Escutar, claro, é um talento. Eu vi uma frase esses dias, não sei nem quem foi. Conheço um monte de gente que aprendeu a fazer música e conheço pouca gente que aprendeu a ouvir música. Do caralho. É claro que você aprendeu muito com seu pai e com sua mãe, mas o que você aprendeu com o Adam e com o Noah? Outra pergunta extremamente fácil pra mim. Cara, é foda, né? A gente não combinou nada. As difíceis... Eu aprendi a não... É que o termo vai soar errado do ponto de vista do colocalismo da língua portuguesa. Por ser uma família de judeus, tudo dizimado em guerra, a gente sempre controlou muito. A fama de judeu que controla o dinheiro, ela passa por isso. A gente sempre quis ter muito controle de que tudo vai dar certo, né? Quantas vezes que eu cheguei numa reunião atrasada com você? Nunca, né? Você atrasado? Nunca. A gente Não. Parênteses. Nunca. Aqui estava marcado para 18h30. Deu 18h29 o Rick... O teu convidado, eu falei, 18h30 ele vai ligar. 18h30. Assim, nunca. É infalível. Nunca. É infalível. Então, assim... Porque o termo vai soar ruim, mas eu dei o preâmbulo. É o controlador, né? Eu acabei sendo uma pessoa muito... que tentava controlar as coisas. Não controlar pessoas, mas... Cara, ter certeza que eu vou... Eu parei de dirigir. Olha que loucura, né? Muitos de vocês não sabem, né? Muitos de vocês sabem que desde 2006, eu não tenho carro. Mas eu parei de dirigir eu dirijo, fim de semana, vou para Camanducaia. Quando a gente estava ali na Paulista, você morava onde? Eu morava onde eu moro, no Brooklyn. Então, o Sandro morava no Brooklyn, a gente trabalhava na Jaú, na Paulista. Jaú. Teve uma greve de metrô, o Sandro foi a pé. Literal. E teve uma outra também, uma vez que eu fui na Lynx, a pé, porque eu sei o tempo que eu vou levar. Então, eu como vendedor pontual, filho de alemão e tal, eu queria saber o horário que eu vou chegar, não queria chegar rápido, eu queria ter previsibilidade. E o Adam e o Noah me ensinaram que não tem como, tá? Sim. Não tem como na relação que você tem como pai, não. E a relação sua com eles te ensinou isso, ou eles
de maneira protagonista te disseram isso? Os dois, mais o terceiro, que é eu entendi, refletindo o que acontece na vida de pais e filhos, que é impossível eu estar aqui toda vez no horário, é impossível garantir que a cerveja vai estar gelada, mesmo eu julgando de forma soberba, que é um dos 7 pecados capitais, que eu acho que eu sei fazer isso, que a cerveja vai estar... E que efeito prático isso teve na tua vida? Prático. Eu fiquei um cara muito mais leve. Justin Bieber não, Justin Timberlake, Noah e Adam. Cara, eu tive que... Isso que eu falei, eu tive um aborto entre meu planejamento de vida era ter 3 filhos. Eu sou em 3 irmãos, né? Eu sou do meio. E... assim... No dia a dia, eles te ensinam, cara, assim, cara, não tem como controlar. Você pode ter tido um planejamento familiar de ter 3 filhos. O meu amado Noah só foi aparecer 5 anos e pouco depois do Noah, enquanto o planejamento era ter tido intervalos de 2, 3 anos entre o primeiro e o segundo, terceiro filho. Então, um aprendizado. E tudo isso do terceiro filho, porque o obstetra da Tatiana, o Dr. Nicolau D'Amico, ele falava, não, Sandro, isso... Ele botava a pilha, porque eu sabia que ele sabia que eu queria ter 3 filhos. Ele falava, Sandro, até o segundo... Ele tem 3 filhos, o obstetra da Tati, né, o ginecologista da Tati. Ele fala, Sandro, isso... Eu estava no segundo, quando você tiver o terceiro, você toca o foda-se. Você não tem mais controle de nada em ambiente algum. Isso foi do caralho na minha vida, cara. Nada na minha vida substitui a paternidade. Você consegue... resumir para a nossa querida audiência que tipo de literatura, que tipo de conhecimento formal ou informal formam a pessoa Sandro Ivo e o profissional Sandro Ivo? Eu quero ser um Sandro Ivo, o que eu faço? Agora sim, os RHs nunca mais vão me contratar. Brincadeiras à parte. Eu faz algum tempo que eu parei de ler muito, não que eu leia pouco, mas eu parei de ler muito sobre vendas, marketing, etc. Para me trair, o livro que eu acabei esse fim de semana era um... Puta, essa é muito louca, essa história. A gente tem tempo para só esse fechamento? O tempo é seu, eu fico aqui até meia-noite. Eu tô evitando, se eu pudesse ficar aqui até o final do jogo do Santos, eu ficava. Já começou? Não, é 21, não é? Então devia ter marcado para as 9. Eu tive uma situação profissional que eu virei, mas isso ainda não responde a pergunta de qual é o tipo de literatura que eu consumo, tá? Era 2015, 2016, eu virei para mim mesmo e eu falei que eu quero, mas eu juro, LD, foi assim. Eu quero ser... não literalmente, mas analogamente, ou talvez literalmente, até hoje eu não sei, o que os americanos chamam do middleman na hora de um sequestro. Que é cena de filme americano. Vítima, sequestrador de um lado, sequestrador geralmente com o revólver na cabeça da vítima, a faixa amarela e preta listadinha, eu no meio... e isolado da faixa amarela e preta, as famílias, o público, todo mundo querendo que tudo acabe bem, né? E eu, como esse homem do meio, o que eu quero é que, como diria o pessoal do Pânico, antigamente os populares não invadam a faixa, o sequestrador, a vítima, saia ilesa e o sequestrador vivo pague por aquilo que ele está fazendo. Teve uma hora na minha vida, 2015, 2016, que eu havia declarado isso. E parece que quando você pede as coisas acontecem. E eu passei pelas negociações profissionais mais difíceis da minha vida naquele momento. Eu tive que analogamente resolver esse tipo de situação. E agora, nesse fim de semana, acho que foi na quinta, foi no feriado, eu descobri que existia exatamente um livro do... Eu sou péssimo de... Chris Voss, eu acho que é o nome dele, que é um livro amarelo que fala em negocie como se sua vida dependesse disso. E ele era um cara da FBI que literalmente ele lidava com sequestros. Fiquei,
sem palavras quando eu descobri que existia um livro de um cara que literalmente colocou em palavras aquilo que eu desejei. E o livro é muito legal, mas a literatura que eu consumo é literatura de... Alguns vão me jogar ovos essa hora, mas tudo bem. Ora, flerta com autoajuda, mas eu leio muito sobre psicologia e autoconhecimento. Tá? Vai a piada para a gente terminar em alto nível. Quando eu entrei na faculdade com 17 anos e meio. Quando eu tinha uns 15, eu falei que eu seria jornalista. Meu pai, aquele homem alemão, ele falou assim para mim, o react dele foi: quem vai te sustentar? Com 16, eu falei que eu faria psicologia. A piada que eu sempre falo é... E hoje, que bom, galera. Tipo assim, a gente pode ser binário, não binário e tal, mas meu pai falou... O que ele falou foi literalmente: Sandro, você sabe que essa é uma profissão basicamente de mulheres, né? Não foi o que ele quis dizer, tá? Não foi o que ele quis dizer. Eu sei com toda a sutileza. Com toda a sutileza. E aí, com 17 anos, ótimo, porque eu falo que é a profissão que a gente... Eu tenho vontade de fazer uma faculdade de psicologia. Eu tenho até hoje, né? Então, assim, eu falo que a profissão, se você não for psicólogo, você vai ser vendedor, porque um vendedor, ele sabe ser um grande psicólogo, faz parte do arcabouço, do repertório dele. Então, eu leio... Luiz Dias, eu leio muito sobre psicologia. Estou lendo agora um livro... O lado sombrio dos buscadores de luz, da Debbie Ford, que é a gente enfrentar o lado que a gente negou pra gente a vida inteira. Tipo assim... E aí entender que nós, seres humanos, somos compostos de... Vou simplificar a ideia. De qualidades, de defeitos e de qualidades e defeitos que a gente não sabe que a gente tem, porque a gente, na nossa criação, a gente abafou eles com uma carcaça. Então, eu li muito sobre negociação na minha vida. Cara, sou formado em SPM, pós-graduação no INSPER, MBA no INSPER, mas o que eu leio no meu dia a dia é autoconhecimento, livros pesados de psicologia, e meu grande guru é o Gabor Maté, um judeu húngaro que sobreviveu como nenê aos campos de concentração. Ele é radicado no Canadá e tem o filme dele, não vou me lembrar o nome do filme dele, está no YouTube, procurem Gabor Maté. Ele é uma grande referência de psicologia para mim. 2 perguntas para encerrar. Meio Marília Gabriela, como é que o Sandro Ivo vê a carreira do Sandro Ivo até hoje? Eu nunca deixei de agarrar oportunidades que se plantaram na minha frente. E eu falo que esse foi para mim o que mais funcionou. O Luiz Dias falou: Sandro, vamos fazer um podcast. E eu falo: cara, sei lá, não sei nem o que, a gente não sabia o que era. Cara, vamos fazer. E, cara, quando vai ver, eu conheci, não sei qual pessoa, o Rick, que estava aqui, isso... Cara, tem o filme adoro o Jim Carrey, outra referência. Tem o Yes Man. Óbvio que é uma comédia, tudo dá uma merda, no final dá tudo bem, mas, cara, dizer sim para oportunidades que claramente você fala assim: cara, agarra essa oportunidade. E o Sandro Ivo daqui para frente? Qual é o próximo Sandro Ivo profissionalmente? Nos próximos 10 anos eu defini. Então, eu vou responder e segunda-feira a resposta será dada. Segunda-feira entrei no meu podcast. Reinvenção. Eu resolvi que os meus próximos tantos anos eu vou fazer coisas completamente diferentes do que os últimos. Eu faço 1º de abril, sem nenhuma alusão ao dia da mentira. Eu faço 30 anos profissionais dia 1º de abril, 29 anos e meio desses 30 dedicados a vendas e marketing em empresas de tecnologia. Eu vou fazer outras coisas a partir de 1º de dezembro, anotem aí. Estamos ansiosos. Esse aqui é o piloto de um podcast que não tem nome, e eu estou muito feliz porque aconteceu aqui basicamente o que eu queria. Queria trazer uma pessoa experiente que tem condição e metodologia de dar
orientações práticas para varejistas de qualquer porte, de qualquer segmento, mas também mostrar, não por um aspecto humano, não, mas que como é que a cultura, a família, o ambiente, as nossas escolhas não profissionais interferem na vida profissional e vice-versa. Porque a gente não vai... eu sou um diretor, eu sou um gerente, vou lavar louça e agora eu lavo... Não, cara, você é gerente e diretor quando você está lavando louça e você tem teus pensamentos da tua vida pessoal enquanto você está tomando decisões difíceis nas empresas. Então eu tinha uma vontade, não sei se de desmistificar, acho que não é isso, mas de mostrar como... grandes profissionais, grandes métodos, como é que a gente constrói isso ao longo da vida, porque a gente constrói isso o dia inteiro, a vida inteira, dos nossos momentos de dificuldade ou de diversão, e eu acho que a gente começou a conseguir isso aqui. LD, foi um prazer, cara. Obrigado, espero que vocês façam proveito do nosso conteúdo, que isso aqui pode ter sido a semente, a seed de alguma coisa bem maior para todos nós. Espero que seja o primeiro de muitos. Valeu, Obrigado, parceiro. Sandro. Obrigado. Valeu.